Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. A Terra possui características únicas que possibilitam a vida no planeta. Para entender que características são essas e como elas se comportam, o professor Jorge Ducati, do Instituto de Física da URGS, explica em sua palestra por que a Terra é um planeta único. Talvez seja importante nós ganharmos a consciência de que a Terra é algo único. E, na verdade, não é a Terra que é um planeta único. Virtualmente, cada planeta ele nasce de um conjunto de condições e depois evolui de maneira que dificilmente um planeta vai ser igual ao outro. Os planetas, cada um deles é único, assim como as pessoas. Pergunta, então, por que a Terra é única? Tem uma resposta: é difícil haver um outro planeta igual. A Terra tem uma série de descritores extremamente difíceis de serem encontrados no universo. A atmosfera terrestre é uma atmosfera única, rara, é uma atmosfera que tem oxigênio livre. Se ele não fosse produzido continuamente pela atividade biológica vegetal, não haveria oxigênio livre na atmosfera terrestre. A água em estado líquido existe porque tem uma atmosfera que faz a contenção dessa água via a pressão atmosférica e tem uma temperatura adequada para a água em estado líquido, que é de aproximadamente 20 graus. A relação de sólidos na Terra, o volume terrestre é basicamente sólido, tem um pouquinho de atmosfera. A gente dá para a atmosfera uma grande importância, ela tem uma grande importância, mas a atmosfera terrestre é 1/1000º da massa terrestre. Como, por exemplo, Marte, que também é um planeta terrestre, mas já é um planeta embora seja parecido com a Terra, são como dois irmãos que são parecidos, mas são profundamente diferentes. Começa pela atmosfera marciana, que é 1% da densidade da atmosfera terrestre e é formada quase que exclusivamente de gás carbônico. Não há líquidos na atmosfera ou na superfície marciana, porque é muito frio e porque não tem pressão atmosférica para isso. E é uma superfície que já é o intermediário entre um planeta sem atmosfera e um planeta com atmosfera, no que diz respeito à presença de crateras. Vênus, dentro da família de planetas de tipo terrestre, é o oposto. Tem muito mais atmosfera que a Terra, quase 100 vezes mais atmosfera. Também é uma atmosfera de gás carbônico. Tanto o gás carbônico torna, então, o efeito estufa tremendamente acentuado na superfície de Vênus, portanto, vai a 450 graus centígrados. É coberto por nuvens, e essas nuvens têm uma grande quantidade de aerossóis, especialmente de ácido sulfúrico. E, portanto, é um planeta que, embora seja parecido com a Terra em termos de volume, e tendo atmosfera, é extremamente diferente. Assim como Mercúrio, o planeta mais próximo ao Sol, ele não tem massa suficiente para ter uma atmosfera, não tem gravidade suficiente para ter uma atmosfera, especialmente porque a temperatura de Mercúrio é muito alta, vai a 700 graus ao meio-dia de Mercúrio, e na face noturna de Mercúrio, quando à noite Mercúrio vai a 200 graus abaixo de zero. Então, são condições muito difíceis para a manutenção de uma atmosfera, e um planeta que sem atmosfera, embora seja, então, essencialmente, e por definição, um planeta rochoso, um planeta de tipo terrestre. Outras possibilidades conhecidas em planetas são os planetas gasosos, que incluem Júpiter como o maior planeta do Sistema Solar, é 1000 vezes a massa da Terra. No centro de Júpiter existiria um núcleo rochoso, mas aqui nós temos 50.000 quilômetros da atmosfera gasosa. É claro que a pressão atmosférica para o interior cresce muito.
Então, são planetas frios, os planetas gasosos, Saturno, Urano e Netuno. A massa é muito grande, mas são planetas que já entre si têm diferenças importantes. Continua havendo essa diversidade enorme. Só existe água em estado líquido na Terra. A água em estado líquido só existe numa zona restrita do espaço em torno de uma estrela. Aqui no Sol só pode existir água líquida onde a Terra está, que é a zona chamada habitável. A Terra está na zona habitável com relação à posição do Sol. E isso gera, então, as condições de temperatura, se o planeta tem atmosfera, para que haja água em estado líquido. Um planeta igual à Terra, mais longe ou mais perto do Sol, mesmo tendo atmosfera, não teria água em estado líquido e, portanto, não seria a Terra. Alguns descritores da Terra, quando eu apresento essa questão para meus alunos, eu faço uma representação do tipo, nós estamos num congresso intergaláctico de seres inteligentes, e um pergunta para o outro, e alguém pergunta para nós, um extraterrestre, como é que é o teu planeta? E a gente vai dizer o seguinte para o nosso vizinho extraterrestre, o nosso colega: o meu planeta tem atmosfera. E que atmosfera? Uma atmosfera com oxigênio, o que é raríssimo. O meu planeta tem uma massa de sólidos para massa de gases muito alta, é um planeta de tipo terrestre, não é um planeta gasoso. O meu planeta tem líquidos na superfície, não é qualquer líquido, é água. O meu planeta não é um planeta nem muito quente, nem muito frio, é um planeta que tem 20 graus centígrados, que permite que a água esteja em estado líquido e permite processos químicos típicos da vida. O meu planeta tem uma gravidade superficial típica de um planeta da massa da Terra e do volume da Terra. O valor numérico é 9,8 metros por segundo ao quadrado, isso a gente chama de uma gravidade. E esse valor de gravidade modela a superfície planetária, modela a superfície da Terra em termos de contenção atmosférica, modela o relevo terrestre em termos de altura de montanhas e, portanto, é um descritor importante para caracterizar um planeta. E há outros descritores únicos da Terra, inclusive, por enquanto. O meu planeta tem tectônica de placas que não se observa em nenhum outro planeta terrestre. Voltando à atmosfera terrestre, a gente tem que realmente realçar o fato de haver oxigênio livre na atmosfera terrestre, derivado da atividade biológica. As plantas produzem oxigênio livre desde que existem as plantas. Antes disso, a atmosfera terrestre não tinha oxigênio. O meu planeta, Terra, ele está perto de uma estrela, que não é qualquer estrela. O Sol é uma estrela com uma certa massa, o que condiciona o brilho do Sol. É uma estrela com uma certa massa que condiciona a temperatura e a cor do Sol. Então, a luz do Sol é caracterizada por uma cor e por uma intensidade únicas do tipo de estrela Sol, que é mais ou menos 2 ou 3% das estrelas no universo. E os atuais processos biológicos na Terra estão adaptados perfeitamente à luz do Sol como ela é. E o principal processo, exemplo que a gente dá de um processo biológico, além da fotossíntese, é a visão humana que está otimizada para o tipo de luz que nós temos, que é a luz solar. Nós temos aqui em cinza a radiação solar que chega no topo da atmosfera e em branco a radiação solar que chega no chão, atravessando a atmosfera. E nós temos já o fato de que o oxigênio atmosférico, no caso não o O2, mas o O3, isso chama-se ozônio, que está na alta atmosfera, não deixa chegar no chão a radiação ultravioleta solar. E a água que está presente na atmosfera em estado de aerossol, vapor da água, junto com o gás carbônico, faz com que o infravermelho da radiação solar seja absorvido e ele é reciclado pela atmosfera e pelo solo, essa energia do infravermelho, é devolvido lá na região do calor, do termal. Isso faz com que a temperatura da atmosfera terrestre, a temperatura da superfície terrestre seja mais alta do que seria meramente por uma consideração de equilíbrio entre a energia solar que chega e o que a Terra manda para o espaço de volta. Isso chama-se efeito estufa. O efeito estufa sempre existiu na Terra, é por isso que nós temos 20 graus e não
20 abaixo de zero, que seria a temperatura de equilíbrio. Portanto, se a atmosfera fosse mais tênue, ou se fosse mais densa, a Terra seria diferente, seria mais quente, mais fria ou mais quente. A atmosfera dos planetas que têm atmosfera também protegem a Terra do bombardeamento meteorítico. Astros que não têm atmosfera, como Mercúrio ou a Lua, têm a face coberta de crateras remanescentes ou reminiscentes do período primordial do Sistema Solar, em que o espaço interplanetário estava cheio de pequenos objetos que se chocavam com os planetas e faziam as crateras. Marte também passou por isso, e como tem pouca atmosfera, aqui é uma imagem da tênue atmosfera marciana, e lá estão as crateras, todas elas. E os satélites dos planetas externos, gasosos, também têm uma grande quantidade de crateras. Então, as superfícies planetárias, em geral, quando são sólidas, estão cobertas de crateras. Na Lua, sem atmosfera e sem geologia ativa, as crateras permanecem ao longo das eras. Só existem crateras na Terra, aquelas reminiscentes de eventos recentes, como a cratera do meteoro nos Estados Unidos, que é resultante de um evento de 15 mil anos atrás, segundo algumas datações, e que não deu tempo ainda para ela ser desgastada pelo vento e por atividade geológica. E, portanto, a gente pode dizer para um extraterrestre: o meu planeta é um planeta que não tem crateras e que tem uma superfície protegida por uma atmosfera, uma superfície modificada pela geologia ativa e pela vida. E a atmosfera, atualmente, ela continua trabalhando, ou operando como uma proteção contra objetos que vêm do espaço exterior. E boa parte deles acabam sendo vistos por nós como estrelas cadentes ou meteoros, que são fenômenos atmosféricos. Os objetos que vêm do espaço são bloqueados pela atmosfera solar, a maioria deles não chega no chão e, portanto, para nós, eles representam apenas fenômenos que de noite a gente chama de estrela cadente ou meteoros, que são fenômenos atmosféricos. E, portanto, o meu planeta Terra é protegido contra objetos que vêm do espaço pela atmosfera. Não é o caso de Mercúrio, por exemplo, ou dos satélites dos planetas. O meu planeta Terra tem um campo magnético que faz com que há uma interação com o vento solar, ou seja, as partículas carregadas, prótons, elétrons e outras partículas que vêm do Sol, e que interagem com o vento solar, com o campo magnético terrestre. Essa interação gera um vento solar, gera uma luminescência na atmosfera. Isso também é um fenômeno de alta atmosfera. E então as auroras, que não ocorrem só na Terra, também ocorrem em Júpiter, porque Júpiter tem atmosfera e campo magnético extremamente intenso. As auroras são indicativos de planetas que têm essa defesa contra o vento solar, que outros planetas que não têm essa defesa, como Marte, vão gradualmente perdendo a atmosfera devido à interação da alta atmosfera marciana com o vento solar e a energização dessa atmosfera. Além de planetas, a gente poderia buscar, procurando similaridades com a Terra, satélites de planetas. Os satélites de Júpiter são aqui apontados: Io, Europa, Ganymede e Calisto. Comparados com a Terra, eles são maiores do que a Lua da Terra, todos eles. A Europa é aproximadamente do tamanho da Lua. Esses satélites são basicamente formados, na sua superfície, de gelo de água, ou seja, são mundos que têm a abundância de água, aquela abundância de água que tanta falta faz para nós, na nossa busca na Lua e em Marte. Então, a diversidade entre mundos é mostrada, por exemplo, no caso do satélite de Júpiter, Io, que é um mundo com uma atividade vulcânica energizada pelo efeito de maré de Júpiter, extremamente poderoso. Então, as marés da Terra, provocadas pelo Sol, e especialmente pela Lua, são modestas comparadas com o que acontece em Io o tempo todo, inclusive a atividade sísmica. E então, é de novo um exemplo de como os mundos podem ser diferentes e como a diversidade dos mundos ultrapassa, inclusive, a nossa imaginação. Quando a gente busca água em estado líquido,
a gente pode, talvez, procurar essa água abaixo das superfícies de gelo dos satélites de Júpiter e talvez dos satélites mesmo de Saturno. Então, essa superfície de gelo exposta ao frio do espaço interplanetário naquelas regiões do Sistema Solar, tem por baixo, aparentemente, é uma forte suspeita e fortes evidências, um oceano de água em estado líquido. Se a gente vai para Saturno, a gente começa a se dar conta de que, com relação ao tamanho do planeta, e a mesma coisa é válida para Júpiter, Urano e Netuno, os satélites dos planetas gasosos são muito menores do que o planeta. E, portanto, a interação do satélite sobre o planeta é uma interação muito modesta. E essas luas, de novo, todas elas, com relação ao volume de Saturno, são maiores que a nossa Lua, muitas delas, mas são cada uma com a sua característica, mediada pelo seu volume e pela sua distância ao planeta central. E, de novo, há uma grande diversidade. Nós poderíamos, procurando essa diversidade, dar uma olhada nesse satélite de Saturno, que é extremamente interessante quando a gente pensa em diversidade. Essa imagem é basicamente o que se observava de Titã, satélite de Saturno, até uns 20 anos atrás. Ele foi, então, observado de perto, recentemente, pela nave Cassini, a partir de 2005, e ainda hoje a nave está lá observando. E nós temos, então, o único satélite do Sistema Solar que tem atmosfera. É uma atmosfera diferente da nossa, basicamente de nitrogênio, com componentes de metano. E, interessantemente, Titã tem líquidos na superfície. Então, nós temos aqui um mundo em que a paisagem é semelhante à paisagem terrestre, mas é profundamente diferente. Isso aí não são montanhas de rocha, são montanhas de gelo, e aquele lago não é água, é etano. Então, a gente pode imaginar o que pode acontecer num lugar desses. Essa superfície de gelo, ela está com uma grande componente de mistura de material orgânico proveniente de processos fotoquímicos que vêm da interação da luz solar com o metano da atmosfera de Titã. E isso chove, então, material orgânico. A questão dos satélites, então, também deve ser mencionada quando eu vou descrever para um extraterrestre como é que é o meu planeta. Eu vou dizer, o meu planeta é um caso extremamente raro em que o satélite ele não é muito menor do que o planeta. No caso dos satélites de Júpiter, a relação é de 1 para 1 milhão, e no caso do satélite da Terra, é uma relação de 81 para 1, e, portanto, a Lua é até parecida em volume com a Terra. Essa é a distância, isso aqui é a escala verdadeira entre o sistema Terra-Lua. E nessa distância, com esse volume, a Lua faz sobre a Terra um efeito de maré, que como na Terra existe uma superfície fluida chamada oceano, isso gera então uma maré, um deslocamento de material líquido que chama-se maré. E há boas considerações com respeito ao efeito dessa movimentação de água na superfície terrestre por uma razão astronômica, que é a maré, e a influência que isso teve na evolução da vida terrestre. Mais para fora do Sistema Solar, nós temos aqueles objetos chamados transnetunianos, que estão além de Netuno, e que são basicamente objetos de gelo de água, temperaturas extremamente baixas, e num ambiente de penumbra. A luminosidade em Plutão solar equivale a 50 vezes a Lua cheia, aproximadamente. Comparados com a Terra, esses objetos transnetunianos são geralmente bem menores. Tendo esgotado a busca de uma outra Terra perto de nós, nós vamos então procurar evidências de que alguma coisa pode existir em outras estrelas. É claro que os planetas extrasolares, atualmente, com os limites da tecnologia, que cada dia são mais reduzidos os limites, por enquanto a maioria deles não são, nenhum deles é um planeta
da massa da Terra. Esses planetas, em geral, a tecnologia permite descobrir gigantes gasosos quentes, o que a gente chama de Júpiteres quentes, gigantes gasosos frios, e até alguns planetas de tipo terrestre, ou seja, rochosos, mas de massa maior do que a Terra, 3, 4, 5 vezes a massa da Terra, que a gente está chamando, por enquanto, de superterras. As condições ambientais nesse tipo de objeto, mesmo nas superterras, os que foram descobertos, são condições ambientais muito hostis para nós, não são planetas semelhantes à Terra, são planetas muito mais quentes, de gravidade muito maior. Essa é uma ilustração de um Júpiter quente, ou seja, um planeta de grande massa, 1000 vezes o tamanho da Terra, do porte de Júpiter, e bem perto da estrela. E, portanto, a temperatura aqui é um gigante gasoso quente. A temperatura é de 1000 graus, ou mais de 1000 graus. Ele mantém a atmosfera porque a gravidade é tão grande que, mesmo com uma atmosfera tão quente, os gases atmosféricos não escapam para o espaço. Então, fazendo uma conta, essa conta bem conhecida, célebre, a galáxia tem 200 bilhões de estrelas. Algumas estrelas desse tipo, uma pequena porcentagem são estrelas semelhantes ao Sol. Algumas dessas estrelas poderiam ter planetas semelhantes à Terra na zona habitável, ou seja, água em estado líquido, e seriam 10 bilhões de planetas com a massa semelhante à massa da Terra e na zona habitável de suas respectivas estrelas, onde pode existir água em estado líquido. É claro que semelhante não é igual. E a probabilidade de serem iguais vai passar por um filtro, que é o filtro descrito pelos fatores de diferenciação entre os planetas, que são os seguintes. Os planetas nascem diferentes em função da sua massa, ou seja, um planeta ele pode ter a massa, dentro de uma definição de planeta, como sendo um corpo esférico e que é dominante na sua órbita em torno da estrela. A massa pode assumir qualquer valor entre aproximadamente 5% da massa da Terra e 1000 vezes a massa da Terra. A composição química do planeta original, ou seja, se o planeta contém mais ou menos materiais que permitem uma superfície sólida, mais carbonatos, mais silicatos ou menos, mais ou menos metais, mais alumínio, menos alumínio, e a proporção de oxigênio ligado a outros átomos que formam material sólido que pode variar. O tipo de estrela em torno do qual o planeta nasceu, se é uma estrela de grande massa, ou seja, com a radiação extremamente energética, ou uma estrela de massa semelhante à massa do Sol, que gera a radiação que nós temos solar, ou uma estrela de pequena massa que gera então uma radiação mais para o lado do vermelho. Se o planeta nasce perto, é criado perto ou longe da estrela, isso gera, então, a quantidade de radiação estelar que banha o planeta. Todos os planetas têm rotação. E se a rotação é de 24 horas, como no caso da Terra e também no caso de Marte, nós temos, então, uma redistribuição da energia solar entre o lado noturno e o lado diurno do planeta, que gera, então, se tem atmosfera, uma meteorologia característica. A inclinação do eixo, que na Terra é o que permite as estações do ano, e, de novo, uma distribuição de energia solar que para a Terra é característica, mas que, por exemplo, para Mercúrio e para Vênus tem outros valores. Se o planeta tem um campo magnético e a intensidade do campo magnético, esse é um fator importante de estabilidade da atmosfera planetária ao longo de eras. E se o planeta tem satélites grandes ou pequenos, esse satélite pode, então, representar para o planeta o fator de movimentação de massas fluídas, que são as marés, ou mesmo, como se especula para o caso da Lua, boas considerações, como sendo um fator adicional de blindagem contra o bombardeamento meteorítico. Mas existe mais agora os fatores evolutivos, que são de duas naturezas. Os fatores evolutivos gerais, que o primeiro deles é a evolução da estrela. O planeta
tendo nascido, tendo sido criado, ele não se mantém igual, porque a estrela em torno do qual o planeta orbita não se mantém igual. E nós temos que a estrela, ao longo das eras, ao longo dos bilhões de anos, tem a variação de brilho total, tem a variação na cor, ou seja, na qualidade da luz, e isso energiza a atmosfera e os oceanos, caso existam atmosfera e oceanos. O segundo fator geral de evolução são as interações do planeta com outros corpos do seu sistema estelar. A gente sabe que a Terra, provavelmente, pouco depois da sua origem, teve um choque cataclísmico com um objeto, talvez do tamanho de Marte, e isso deu origem à Lua. Outros planetas também tiveram interações fortes, não precisa ser necessariamente colisões, pode ser interações gravitacionais por passagens próximas, e isso então gera modificações na evolução do planeta. A Terra teve um aporte de água, ou seja, boa parte da água que existe na Terra veio do espaço exterior na forma de colisões com cometas gigantes, bilhões de anos atrás. A Terra tem uma tectônica de placas, que geram processos geológicos, inclusive de interação com a atmosfera, de fixação do ciclo do carbono, que nenhum outro planeta tem, e não se sabe qual é a probabilidade que um planeta tem de ter uma tectônica de placas, ou seja, ter a crosta fraturada. Isso tudo gera, então, mudanças ambientais que para a Terra são extremamente características e que certamente não são fáceis de encontrar iguais em outros lugares. A atmosfera pode sofrer, então, ao longo das eras, alterações e possível perda gradual, que é um fator evolutivo essencialmente ligado à presença ou não de campo magnético e à evolução da estrela. Se o planeta tiver vida, também essa vida vai influenciar na evolução do planeta, porque a gente sabe que na Terra a vida transformou a Terra, tanto em termos de transformar a atmosfera terrestre através da fotossíntese, quanto através de uma série de processos de fixação de gases na crosta. E, finalmente, nós temos, se houver vida, pode ser que a própria superfície planetária seja alterada pela vida inteligente. Então, esses fatores evolutivos, todos eles, geram uma possibilidade a mais de diversidade, além dos fatores de origem. Um exemplo de transformação que nós temos é Marte, que na origem já era diferente da Terra. Marte, na origem, já era menor do que a Terra, a gravidade menor, estava a uma outra distância do Sol. Isso gerou para Marte uma evolução diferente da evolução terrestre, e que as evidências são de que Marte, no passado, há 2 ou 3 bilhões de anos atrás, seria mais quente, com mais atmosfera, quem sabe até com um efeito estufa de aquecimento da superfície, com pressão atmosférica que possibilitava a água em estado líquido, sendo o planeta mais quente. E Marte evoluiu, mudou e se tornou ainda mais diferente. E eu sempre digo que é esta a principal razão do esforço imenso que se faz para explorar Marte. Não é tanto para conhecer Marte ou para preparar a colonização. Claro que não. Nós estamos explorando Marte porque nós queremos compreender melhor o planeta Terra. As razões para planetas serem diferentes entre si são muitas e muito relevantes, muito importantes. Na Via Láctea, só na nossa galáxia, fora as outras galáxias, tem bilhões de estrelas e bilhões de planetas. Mas as chances de descobrirmos uma outra Terra são minúsculas. E talvez seja sempre bom a gente pensar nisso quando a gente pensa da nossa relação com o nosso planeta. Obrigado.